Bom dia, pessoal. Gente, estou mandando aqui um vídeo aula para vocês, tá, gente? Montei ele no PowerPoint, tá bom? Para poder tentar facilitar a vida de vocês aí. Sei que é difícil, tá, gente? Às vezes nossas dúvidas ficarem algumas dúvidas aí a respeito do conteúdo, mas depois a gente vai ter um chat lá que a gente vai debater isso daí, tá? Vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Gente, eu coloquei aqui bem detalhado, acho que não vai ter muito problema não, tá? Gente, essa matéria é relacionada ao capítulo 2 de vocês, tá, pessoal? Que é o capítulo de conjuntos numéricos. Nesse capítulo, gente, a gente vai revisar tudo quanto que é tipo de conjunto numérico que a gente aprendeu até hoje, tá? Desde lá do 6º ano, que a gente aprendeu dos naturais, até quando no 8º ano a gente introduziu os racionais, tá bem? Gente, primeiro, pessoal, para a gente lembrar, né, como a gente estava um tempo parado, o que é um conjunto numérico? Gente, primeiro, conjunto, pessoal, conjunto a gente sempre representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né, no caso aqui eu estou representando pela letra V maiúscula, e esse conjunto ele é formado por um grupo de elementos. Esses elementos podem ser letras iguais estão aqui, podem ser números, pode ser nome de países da América do Sul, tá, gente? Basta ter um grupo de elementos que isso se torna um conjunto. No caso aqui, eu fiz o conjunto das vogais, tá bem? Por isso que eu representei pela letra V. Gente, tem um outro conjunto aqui que eu coloquei Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra. Gente, esse conjunto aqui, pessoal, é um conjunto das cidades que tem em Portugal, tá? Das cidades portuguesas, de algumas aí. Gente, este conjunto aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é um conjunto que a gente já está familiarizado, né? É um conjunto que a gente utiliza principalmente para contar, né, gente? Pode ser para contar objetos, ou para contar coisas, ou para contar dinheiro, entre outras coisas. Gente, através dele, pessoal, nós temos exatamente a informação. Primeiro aqui eu botei uma história, tá, gente? A gente tem aqui a história, né, dessa parte que eu falei para vocês, que a gente utiliza para contar. 1, 2, 3, 4, 5, os dedos. E aí, gente, a gente também para contar a quantidade, igual eu falei, no caso 89 ovelhas aqui no grupo, 20 ovos, 43 galinhas, tá bem? Então, gente, o primeiro conjunto, até então, quando a gente estava no fundamental, como a gente falou, a gente conhecia só, né, 1, 2, 3, e iria infinitamente, tá? Agora, gente, primeiro, depois com o passar do tempo, né, também quando a gente não tinha nenhuma quantidade, a gente também acabou inserindo o zero. E aí, gente, quando a gente teve a conclusão dos nossos números naturais, eles incluindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais o zero, a gente acabou falando que esse conjunto era chamado conjunto dos nossos números naturais, que a gente representa pela letra N e um izinho na frente. Gente, como a gente já sabe, né, pessoal, isso aqui significa que tem infinitos números que são números naturais. No caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Subconjunto. Gente, como a gente tinha falado, pessoal, subconjuntos nada mais é do que uma parte do nosso conjunto. Essa parte pode não ter nenhum elemento, pode ter apenas um elemento do nosso conjunto, pode ter dois, como pode até ter todos os elementos deles. Nos números naturais, nós temos alguns subconjuntos importantes, gente. Primeiro, o conjunto dos números naturais pares. Aí quem seria esse conjunto aí, né? Que ele nada mais é do que uma parte do nosso conjunto dos números naturais. Também temos um conjunto dos números naturais ímpares e também dos números naturais não nulos. Quem que seriam esses conjuntos? Gente, para vocês pensarem. Conjunto dos números naturais pares, quem seriam? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim iria infinitamente, né? Sempre pulando de 2 em 2. Conjunto dos números naturais ímpares, quem seria, gente? 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim iria infinitamente. Conjunto dos números naturais não nulos. Gente, não nulos, pessoal, quer dizer que tem que ser uns números que não pode ser o zero, tem que excluir o zero. Aí quem seria esse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Todos os números naturais, à exceção do zero. Gente, como a gente não pegou
todos os elementos do nosso conjunto, nós pegamos uma parte, nós falamos que a gente pegou um subconjunto dos números naturais. Vou colocar eles aqui, que a gente acabou de falar. Estão eles aí. Gente, a gente observa, pô, professor, mas que símbolos aqui? Gente, números naturais, o P de pares, tá? Números naturais, ímpares. E números naturais, gente, quando a gente coloca o asterisco, quer dizer que a gente está excluindo o zero dos nossos valores. Observa aqui, gente, que aqui tem o 2n. Ó. Pô, professor, por que tem esse 2n? Gente, porque para ser um número par, qualquer número que a gente pegue, se a gente pegar, por exemplo, o número 0, 2 vezes 0 dá 0. Se a gente pegar o 1, 2 vezes 1 dá 2. Se a gente pegar o 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, gente, qualquer número que a gente pegar e multiplicar ele por 2, sempre esse número vai ser um número par. Então, por isso que a gente fala que sempre é 2 vezes o número do valor que a gente está falando. Se a gente falar 2 vezes 7, 14. Então, quer dizer que o 14 é um número par. Se você falar 2 vezes 5, 10. O 10 também é um número par. Então, por isso que sempre a gente representa por 2n. Agora, gente, para ser um número natural ímpar, tá aqui, ó, 2n mais 1. Por quê, professor? Porque a gente viu, gente, que sempre que a gente faz 2 vezes qualquer número, sempre dá um número par. E como a gente não quer que dê um número par, nós queremos que dê um número ímpar, para deixar de ser um número par e passar a ser um ímpar, basta somar mais 1. Vamos ver se não é verdade. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. É um número ímpar. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. É um número ímpar. 2 vezes 10, 20. 20 mais 1, 21. É um número ímpar. Então, a gente representa qualquer número natural ímpar como 2n mais 1. Conjunto de números naturais nulos, a gente só excluiu o zero, tá, gente? Que a gente tinha falado. Operações entre números naturais que resultam em números naturais. O que é isso, professor? Gente, quando a gente quer pegar dois números que estão dentro do nosso conjunto dos números naturais. Por exemplo, o 2 e o 4. Tá? O 2 e o 4. Vamos ver quais as operações que vão ter como resultado um número que também vai ser um número natural. Gente, se a gente pegar, pessoal, na soma, obviamente, né? Botei aqui 2 e 3, tá? 2 mais 4 daria 6. E o exemplo que eu tinha falado aqui. O 6 é um número natural? Sim. Aqui eu coloquei um outro exemplo. 2 mais 3 deu 5. É um número natural? Sim. Então, quer dizer que a adição sempre é válida quando eu fizer a operação entre dois números que são naturais. Sempre eu vou obter como resposta um número natural. Gente, na multiplicação a mesma coisa. Se eu pegar dois números quaisquer, peguei aqui, por exemplo, o 4 e o 5. O 4 e o 5 são números naturais. Quando a gente multiplicar, sempre nós vamos ter um número que é um número natural. Beleza? Gente, agora, pessoal, se eu quiser, por exemplo, uma subtração, será que na subtração sempre eu vou ter um número natural? Se eu tivesse pego esse mesmo exemplo aqui, em vez de eu fazer 2 mais 3, se eu fizesse 3 menos 2, ótimo, daria 1. 1 é um número natural. Mas se eu fizesse nessa ordem aqui, 2 menos 3. Gente, o 2 é um número natural e o 3 é um número natural. O resultado de 2 menos 3 foi um número natural? Não foi, né, gente? Porque 2 menos 3 dá quanto? Menos 1. Então, pessoal, aqui eu coloquei um outro exemplo, o 2 e o 4. Ó, dois números naturais. Se a gente fizer a subtração, dá menos 2. Menos 2 não é um número natural. Então, a gente fala que a operação da subtração ela não está fechada dentro dos números naturais. Assim como da divisão, gente. Na divisão, claro, nós temos casos que vão ser números naturais. Mas para poder a gente afirmar que sempre vai ser válido, todas as possibilidades têm que existir. Se a gente pegar uma que não existe, ótimo, a gente já vê que ela não é válida. Peguei aqui, por exemplo, os números naturais. 5 e 2 são dois números naturais. E se a gente fizer a divisão de um pelo outro, a gente observa que deu 2,5. Gente, 2,5 não é um número natural, é um número racional, né? Então, também a divisão ela não está fechada dentro do conjunto dos números naturais. Então, as únicas duas operações que são válidas, que sempre a gente vai ter como resposta um número natural, quando a gente fizer a operação entre dois números naturais, vai ser a soma e a multiplicação. Aí, gente, o próximo aqui, conjunto que a gente vai estudar, ele começou a surgir, gente, principalmente
quando a gente observava certas temperaturas em alguns países. Por exemplo, quando a gente viajava para os Estados Unidos ou para outros países, a gente observava que a temperatura às vezes ficava negativa, né? E quando aparecia um número negativo, a gente não podia representar esse número negativo dentro do conjunto dos números naturais, porque os números naturais eram os que serviam para a gente contar a quantidade. Como que a gente vai contar menos 2 coisas? Menos 10 coisas? Não tem como, né? Então, gente, com isso, pessoal, aqui eu botei alguns exemplos de temperatura. Olha lá, o menos 2, os números naturais não chegavam até o menos 2. Então, com isso, acabou surgindo o nosso novo conjunto, que a gente começa a estudar esse novo conjunto no 7º ano, que é o conjunto dos nossos números inteiros. A gente observa que em várias situações do nosso dia a dia, a gente encontra esses números inteiros, essa parte dos negativos. No elevador, às vezes, do prédio onde a gente mora, em vez de aparecer subsolo, S de subsolo, às vezes aparece -1. Quando a gente vai no shopping também, às vezes, quando tem 2 vãos de garagem, aparece -1 e -2. Beleza? Então, a gente encontra várias situações do nosso dia a dia. Deixa eu passar aqui. Então, gente, a gente sabe que o -1 e -2 não são números naturais. Como eles não são números naturais, por quê? Porque eles são números negativos. Então, temos aqui -2, -10, -345, -29. Gente, todos esses números aí, pessoal, eles entram a partir do nosso conjunto que a gente estuda no 7º ano, que é o nosso conjunto dos números inteiros. A gente conhecia os números naturais até agora, que era o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente quer introduzir agora os números negativos. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Então, gente, nessa junção dos naturais mais os números negativos, essa junção dos dois conjuntos, acabou surgindo o nosso conjunto dos números inteiros. A gente representa pelo Z. Aqui, gente, não está aparecendo aqui nesse símbolo que eu coloquei, mas também tem um izinho aqui, tá? Esse izinho significa que são infinitos números inteiros. Beleza? Subconjuntos de Z. Gente, assim como a gente pode pegar as partes do conjunto dos números naturais, nós podemos pegar a parte do conjunto dos números inteiros. O primeiro aqui, se eu quiser pegar os inteiros que não são nulos. Gente, os que não são nulos vão ser todos os valores menos o zero. Então, como que eu vou representar? Como no dos naturais não nulos, a gente representou o N com asterisco. Agora, no do Z, a gente vai representar o Z com asterisco. O que é isso? É o conjunto dos inteiros menos o zero, que fica com quais valores? -3, -2, -1, tirou o zero, fica 1, 2, 3, 4, 5, vai infinitamente, tanto para baixo, tanto para cima. Z+. Gente, Z+, é o conjunto dos inteiros que não são negativos. Se os números não são negativos, logo eles vão ser os números que são positivos. Quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai infinitamente. Assim como a gente tem os inteiros não negativos, nós temos os inteiros não positivos, que a gente representa pelo Z-. Quem seriam esses números? 0, -1, -2, -3, -4 e assim infinitamente. Gente, a gente observa, pessoal, que em ambos aqui o pessoal vai ficar dizendo: pô, professor, mas apareceu 0 nos dois, cara. Gente, é porque a gente sempre escuta que o zero é o quê? O zero é o elemento neutro. Gente, ele não leva nem sinal de positivo e nem sinal de negativo. Então, por isso que ele aparece tanto nos negativos e tanto nos positivos. Por quê? Porque ele não tem sinal, ele é neutro. Então, ele pode aparecer em qualquer um dos dois conjuntos. Agora, se eu quisesse os inteiros positivos, aí os positivos, gente, aí sim, como a gente sabe que o zero ele não é um número positivo, porque ele é neutro, então ele não vai aparecer. Como que eu represento? Com um asterisco, que exclui o zero, e com um sinal de mais, para aparecer apenas os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai infinitamente. A mesma coisa se eu quiser só os inteiros negativos. Como a gente sabe que o zero não é positivo e também não é negativo, como ele é neutro, então eu tenho que excluir o zero. Para eu excluir o zero, coloquei o asterisco. Como eu quero os negativos, eu coloquei o sinal de menos. Quem são os números? -1, -2, -3, -4, -5, -6 e vai infinitamente. Tá, gente? Esses são alguns subconjuntos que nós temos. Também aprendemos, pessoal, números inteiros opostos. Então, gente, a gente diz oposto ou simétrico. Por exemplo, quem é o oposto simétrico de um número qualquer? Por exemplo, chama ele de A. O oposto simétrico dele vai ser menos o valor do A. E vice-versa. Por exemplo, o oposto do menos A vai ser o A, positivo. Gente, um exemplo aqui. Se eu tenho lá o oposto de -2. O oposto de -2
Como o menos 2 é como se fosse a letra A que a gente colocou, eu tenho que colocar o menos na frente. Então, eu coloquei o menos aqui na frente do menos 2. Menos com menos vira o quê? Mais. Por isso que o oposto de menos 2, a gente fala que ele vale mais 2. Assim como o oposto de mais 5. Tenho que colocar o menos na frente para poder inverter o seu sinal. Se eu coloquei o menos na frente, menos com mais acabou virando menos. Então, o oposto de mais 5 é o menos 5. Gente, observem bem, pessoal, que eu estou fazendo questão de falar para vocês que a gente tem que colocar o menos na frente. Porque depois isso vai ser interessante para a gente, tá bem? Observação. O zero é o único número que não tem oposto. Gente, como a gente falou, o zero é neutro, então ele não é nem menos e nem mais. Então, o oposto de zero é o próprio zero. Tá bem? Módulo de um número inteiro. Gente, a gente fala como módulo ou valor absoluto de um número qualquer. A gente representa, gente, por duas barrinhas. Tá? Bota uma barra na frente e outra atrás. Daqui a gente lê como o módulo de x. Gente, o módulo de um número, pessoal, sempre vai resultar como positivo. Porque módulo é um macetinho que sempre eu falo para vocês, principalmente quem foram meus alunos, que sempre o módulo é como se fosse uma distância. Não tem como a gente percorrer menos 5 metros, menos 10 metros. Sempre se a gente está percorrendo a distância, sempre é positivo. Então, gente, por isso que a gente fala que isso é a mesma coisa que o nosso módulo, ou valor absoluto. Então, por exemplo, aqui, o módulo de menos 4, quem vai ser? 4. O módulo de mais 100 vai ser quem? 100. E assim por diante. O zero, o módulo de zero, gente, é a mesma coisa. O módulo de zero sempre vai ser zero, né? Porque ele não é positivo nem negativo. Aí, gente, eu pedi aqui, pessoal, uma primeira situaçãozinha aqui. Um exercício aqui para a gente fazer junto. A gente quer determinar A interseção com B e A união com B desses conjuntos aqui abaixo. Gente, primeiro, para a gente relembrar. A interseção com B, gente, é o que tem no conjunto A, que também tem no conjunto B. E a união ou reunião com B é quando a gente quer juntar tudo do A com tudo do B sem repetir. Então, vamos lá. Primeiro ali que a gente quer fazer. Esse exercício, gente, eu peguei da página 32 do livro de vocês, tá bem? Então, gente, é interessante que quem quiser copiar no livro, copia no livro. Quem quiser, copia tudo no caderno, tá bom? Gente, então na letra A, pessoal, vamos ler bem aqui o que ele disse pra gente. Ele disse que a gente tem um valor de x, que esses valores de x pertencem ao conjunto dos números naturais. Opa, professor, então se ele está dentro dos números naturais, quer dizer que ele pode ser do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinitamente, começando no zero. Só que ele falou uma outra informaçãozinha aqui pra gente. Ó. Essa barrinha aqui, gente, significa tal que o x tem que ser maior ou igual, porque tem o tracinho embaixo, maior ou igual que 5. Opa, como ele pode ser maior ou igual que 5? Então, eu começo no 5 e vai 6, 7, 8, 9, 10 e vai assim infinitamente. O B ele também falou que pertence aos números naturais. Só que o nosso conjunto B, ele, gente, os valores dele são os valores de x, que os x são menores do que 7. Quem são os valores menores do que 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. Pô, por que parou no 0? Porque ele pertence aos números naturais. Beleza? Então, gente, vamos à nossa resposta. A interseção com B. O que tem no A que também tem no B? É o 5 e o 6. Então, a interseção com B é 5 e 6. E a reunião do A com B? Vou colocar na ordem crescente. Ó. Começou no 0. Vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai o quê? Infinitamente. Coloquei mais alguns valores, mas poderia ter parado até antes. Tá bom? Na letra B, o x pertence agora ao conjunto dos números inteiros, gente. Tal que o x é maior do que 1. Nos números inteiros maiores do que 1, quem que a gente tem? 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente. E o conjunto B também pertence aos números inteiros, só que o x ele é maior ou igual que 3. Como pode ser igual? Começo no 3 e coloco alguns valores. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, gente, vamos responder. A interseção com B é o que tem no A que tem no B. Quem é que tem no A e que tem no B? É o 3, o 4, o 5. Vai ter o 6, vai ter o 7, vai ter o 8. Então, vamos colocar reticências. Pô, professor, mas e aí? Por que aqui só está o 3? Gente, porque aqui, pessoal, eu copiei isso aqui. Acabou que isso aqui era de outra alternativa, tá bem? O que tem no A que também tem no B, no caso é quem? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, tá bom? Então, consertem aqui, que está como 3. Bom, só. E a união com B,
Uniu tudo, gente, começa desde o menor valor, que é o 2, e vai infinitamente. Então, a diferença aqui da interseção é que começa no 3 e vai infinitamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai infinitamente. E a reunião começa do menor valor e vai infinitamente, que no caso é o 2. Tá bem? Com certeza aqui, tá, gente? Esse material aqui eu salvei, deve ter, no PowerPoint deve ter aparecido em outro lugar. A C, gente, ele fala o seguinte, que o x pertence aos números inteiros, tal que esses valores são menores do que 10. São menores do que 10 e são números inteiros? Quem pode ser? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por quê? Porque pertence aos números inteiros, então ele vai infinitamente para baixo. E o B, gente, pertence aos números naturais com asterisco. Observa só, tem um asterisco. Então, quer dizer que não pode ser o zero. E esses valores são menores do que 6. Se eles são menores do que 6, quem que eles vão ser? 5, 4, 3, 2, 1 e teria o zero, porque é número natural. Mas como tem o asterisco, excluímos o zero. Então, parou no 1. Beleza, gente? Aí, pessoal, a interseção, o que tem no A, que tem no B, quem seria? 1, 2, 3, 4 e 5, que tem nos dois. E a reunião, ou união, vai ser todos os valores negativos, que foram as reticências, até os valores positivos, chegando até o máximo, que é o 9. Aqui, de novo, ó, gente, aqui está como reticências, tá vendo? Mas só como é uma reunião, eu teria que parar em quem? No 9, né? Porque é o maior valor que nós temos aqui. Ele continua infinitamente? Não. Então, como não continua infinitamente, só iria até o 9, tá? Então, consertem aqui também. Depois do 8, coloca aqui o 9 e terminou. O D. Tá. X pertence aos números naturais. Tá, gente, o 2 é o menor valor do x e o menor valor de quem? E vai até o 5. O 5 pode ser o quê? Menor ou igual a 5. Então, quem são os valores? Tem que ser maior do que 2, porque o 2 é o menor valor. Ó. O x não pode ser igual a 2, não tem o tracinho aqui embaixo. Então, o menor valor seria quem? 3, 4 e 5. E o B seriam os valores de x, ó, que o x, o 1, é menor ou igual que o valor de x, então, pode entrar o 1. E os valores de x são menores do que 4. Então, até menor do que 4 vai o 3. Então, seria 1, 2 e 3. Então, a interseção, gente, teria só quem? O 3, tá, pessoal? Estaria aqui, ó, tá vendo? Observa que saiu do lugar, foi por isso que eu fiz num computador e passei para outro, então por isso estão trocados, tá vendo? E a união, eu vou unir tudo, vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui a união. Esse está corretinho, não precisa copiar, tá? Só botei esse símbolozinho aqui de interseção para cá, tá? Mais um exercício, gente, importante, o exercício 7, da página 32 também. Ele fala assim, ó, quantos algarismos são utilizados para numerar as primeiras 206 páginas de um livro? Então, gente, vamos pensar juntos, pessoal. Quando a gente numerar a página de um livro, primeiramente, a gente não tem página 0, né? Então a gente começa na 1. E vai. Da 1, gente, até a 9, até a página 9, a gente só vai utilizar um algarismo. Um algarismo 1, um algarismo 2, um algarismo 3, um algarismo 4, um algarismo 5, até um algarismo 9. Então, gente, nós utilizamos até então 9 algarismos. Depois, da página 10 até a página 99, gente, em cada uma dessas páginas nós vamos utilizar 2 algarismos. Por exemplo, na página 10, vamos utilizar o algarismo 1 e o algarismo 0. Na página 35, vamos utilizar o algarismo 3 e o algarismo 5. Na página 99, que é a última, vamos utilizar 2 algarismos 9. Então, pessoal, em cada uma dessas a gente utilizou 9. Mas quantas páginas que a gente tem, professor, que vai dar 10 até a 99? Gente, como a 10 a gente conta, e a gente tem até a página 99, o que a gente tem que ignorar são as 9 primeiras páginas que a gente já utilizou, que foi da 1 até a 9. Então, o que a gente vai fazer para ver quantas páginas que tem 2 algarismos? Vai ser 99 menos 9, porque 9 a gente já viu aqui que só tem um algarismo. Então, 99 menos 9, nós tivemos 90 páginas. Como dessas 90 páginas, cada uma utiliza 2 algarismos, 90 vezes 2, 180 algarismos. A mesma coisa agora, gente, quando a gente for da página 100 até a última página, que é 206. Primeiro, então, quantos algarismos vai ter em cada página? 3, né? Na página 100 vai ter um algarismo 1 e 2 algarismos 0. Na última página, que é a 206, vai ter um algarismo 2, um algarismo 0 e um algarismo 6. Então, primeira coisa que a gente tem que encontrar, quantas páginas que a gente tem, que vai de 100 até 206. Gente, seria a última, que é a 206, menos as que a gente já viu. Quantas que a gente já viu até agora?
99, né? Se você quisesse fazer por parte, poderia fazer 206 menos 90 e depois menos 9, foi o que a gente já utilizou, tá? Eu já coloquei direto 206 menos 99. Deu um total de 107 páginas. Como cada página tem 3 algarismos, 107 vezes 3, 321 algarismos. Como ele quer saber o total de algarismos utilizados, é só ele somar tudo. 321 mais 180 e mais 9, que vai estar aqui embaixo, dá um total de 510 algarismos. Tá, gente? Copiem também essa questãozinha aí. Operações entre números inteiros que resultam em números inteiros. Gente, como a gente falou das operações lá dos números naturais, que só serviram a multiplicação e a soma, vamos ver quais que servem nos números inteiros. Gente, a soma continua servindo, né? Por mais que sejam dois números negativos, quando eu somar, estou com uma dívida de 2, quero somar com outra dívida de R$3. Na verdade, eu estou devendo 5. Olha lá, foi um número inteiro somado com outro número inteiro. Resultou em um número inteiro. Então, ótimo, a soma sempre vai valer. Negativo, a subtração. Por exemplo, eu tenho menos 4, menos uma outra continha que eu estou devendo de R$5. Gente, o que a gente viu com esse menos aqui, pessoal? Esse menos aqui significa que a gente está representando o oposto de menos 5. Lembra que eu chamei a atenção para vocês que seria importante lá na frente? Desculpa, gente. Então, pessoal, olha o que a gente observa. Ficou menos 4 mais 5, que deu mais 1. Mais 1 é um número inteiro? A gente pegou um número inteiro, subtraiu de outro número inteiro e encontramos como resposta o número inteiro. Então, nos números inteiros, também a subtração entra, tá vendo? E também vale a multiplicação, que a multiplicação acaba valendo em todas. Menos 30 vezes menos 5, numa multiplicação menos com menos deu mais, 30 vezes 5, 150. Mais 150 também é um número inteiro. Então, gente, nos números inteiros valem tanto a soma, a subtração e a multiplicação. O único que não vale é a divisão, como o exemplo daquela nossa anterior, né? Eu posso utilizar o mesmo exemplo. Por quê? Porque o 5, além de ser um número natural, também é um número inteiro, assim como o 2. Então, 5 dividido por 2 deu 2,5. 2,5 não é um número inteiro, ele é um número racional. Conjuntos numéricos. Gente, como dividir 3 chocolates por 2 pessoas? Então, pessoal, a gente chega nessas situações, né? Eu tenho 3 que eu divido entre 2 pessoas. Não teria como, né? Porque não dava um número inteiro. Eu iria dar um chocolate para cada um e iria sobrar um inteiro. Eu ia fazer o que, né, com esse? Iria dividir ao meio? Né? Não teria muito sentido. Então, gente, isso daí a gente fala que isso aí foi um número fracionário. É uma fração cuja divisão não dá um número inteiro. Vai dar um número decimal, que é o próximo conjunto que a gente vai entrar agora. Então, a gente já conhece. Vamos lá o que a gente já conhece. Os números inteiros e os números fracionários, que agora esses que estão entrando no nosso problema. Essa junção, gente, ela forma exatamente o conjunto dos nossos números, que são chamados de racionais. Que a gente também começou a ver no 7º ano, mas aprofundou mais no 8º. Tá? E a gente, agora na primeira série, acaba revisando tudo isso de novo aí. A gente representa ele, pela letra Q. De novo tem um izinho ali dentro, tá vendo? Do Q. Por quê? Porque são infinitos números racionais. Pô, pessoal, e como que eu escrevo o conjunto dos números racionais? Gente, como a gente já viu, pessoal, não tem como a gente escrever o conjunto dos números racionais. Porque o conjunto dos números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros e também todos os números decimais. E a gente sabe, gente, que, por exemplo, entre o 1 e o 2, nós temos infinitos números racionais. Tem lá 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 até 1,9. Isso com uma casa decimal. Se eu quiser botar duas, tem 1,01, 1,02, 1,33 até 1,99. E assim eu posso colocar 3 casas decimais, 4 casas decimais, infinitas casas decimais, né? Então, gente, a gente não tem como representar esse conjunto com uma sequência numérica. A gente fala que todo número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração. Beleza? Aí, gente, a gente tem os subconjuntos de Q, igual a gente tinha lá dos números inteiros. O que mais? São os números inteiros positivos e os fracionários também positivos. Tem que ser só número positivo. O N, QN, são os números negativos e também os fracionários que dão negativos. Gente, lembrando, pessoal, que em ambos esses conjuntos entra quem? O zero, né? Sempre entra o zero, tá bem? Agora, que mais? Com zero são os números inteiros positivos, fracionários e o número zero. Gente, aqui, pessoal, a gente observa que eu representei de outra forma, tá vendo? O mais o zero. Então, pessoal, para vocês não confundirem, em cima está assim, ó, números inteiros positivos.
Como a gente sabe que o zero não é positivo nem negativo, ótimo, ele não entrou nesse conjunto. Então, o certo mesmo, para a gente representar isso mais bonitinho, além de colocar o mais, era colocar quem? O asterisco, tá bem? Não está aparecendo aqui, mas tem que ter o asterisco, para ficar mais correto. A mesma coisa aqui, no menos. Porque se eu coloco o que menos, a gente sabe do outro que também valia quem? O zero, né? Então, como eu não quero o que entre o zero, eu quero excluir o zero, então eu também teria que colocar o asterisco. Por quê? Porque eu só quero números inteiros negativos. E a gente sabe que o zero não é negativo. Tá bom? Então, quando vocês colocarem no caderno de vocês, vocês acrescentam aqui o asterisco, tá? Tanto nesse, tanto nesse. Que mais o zero? Quer dizer que é o zero e mais o conjunto dos números positivos. Eu poderia ter colocado, professor, só o conjunto dos números racionais não negativos aqui escrito? Poderia, gente, em vez de escrever isso aqui tudo, você poderia escrever só conjunto dos números racionais não negativos, que a gente teria o zero e mais os positivos. A mesma coisa no que menos com zero. Eu poderia ter escrito só quem? Conjunto dos números racionais não positivos. Por quê? Porque a gente sabe que o zero não é positivo, então ele entra também nos negativos. Tá bom? Então tem outra forma de representar. Essa forma também está correta, tá, gente? Operações em que? Gente, no conjunto dos racionais, são definidas 3 operações. A soma de duas frações, sempre gera uma nova fração para a gente. Apesar de a gente ter que fazer MMC, né? Fazer MMC entre as duas frações. Sempre vai dar uma fração, então é uma operação que é válida. A mesma coisa na subtração, que também, se os denominadores forem diferentes, tem que fazer o MMC, que também a gente encontra uma fração, que se encontrou uma fração, logo é um número racional. Na multiplicação entre duas frações, também encontra uma fração, né, porque multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. E em que com asterisco? Observe, gente, que tem o que com asterisco. Também tem como entrar a divisão. Por quê, professor? Porque, gente, se a gente coloca o zero, pessoal, aqui embaixo, gente, a gente sabe que não existe divisão por zero. Então, pessoal, por isso que a gente tem que colocar o asterisco. Por quê? Porque senão, se a gente só coloca o quê, e a gente sabe que o zero faz parte do conjunto Q, logo a gente estaria falando que também pode fazer a divisão por zero. Então, isso é mentira, tá, gente? Então, por isso que a gente sempre coloca o asteriscozinho para dizer que a adição, nesse caso, também é verdadeira, para as 4 serem verdadeiras. Beleza? Dízima periódica simples. Gente, a gente sabe que os nossos números, pessoal, quando estão escritos na forma de uma fração, eles podem dar um número inteiro ou podem dar uma dízima periódica. Tá? Essa dízima periódica ela pode ser simples ou composta. Qual a diferença, professor? Vamos ver aqui, gente. Por exemplo, 0,9999999. Isso é uma dízima periódica simples, porque nós temos o 9 se repetindo infinitamente. E ele veio logo depois da vírgula. 0,4444 também é uma dízima periódica simples, porque o tempo está se repetindo é o 4, ele veio logo após a vírgula. 3,7 com a barrinha em cima. É outra forma, gente, da gente escrever o nosso número, tá, pessoal? A gente pode representar com os 3 pontinhos ou com a barra em cima do número que está se repetindo. Beleza? Outro exemplo aqui, menos 1,3333. Também, gente, é uma dízima periódica simples, né? Porque o tempo está se repetindo é o 3 e veio logo depois da vírgula. Equação vezes o método prático para a gente transformar, gente, essa dízima periódica em uma fração. Se eu quiser transformar de uma fração para dízima periódica, é só a gente fazer a divisão, né? Agora, se a gente quiser colocar na forma de uma fração, como que a gente faz isso? Gente, se tiver, pessoal, se não tiver nenhuma parte inteira, professor, o que é a parte inteira? Que vem antes da vírgula? O que basta a gente fazer? Coloca o termo que está se repetindo no numerador, só uma única vez, tá, gente? O termo está se repetindo, que no caso é 1. E embaixo, em vez de a gente colocar como 10, quando é número decimal finito, como ele é infinito, a gente coloca o 9. Como só tem um número que está se repetindo, que no caso é o 1, a gente só colocou o número 9. O outro caso, 0,2222. O único termo que está se repetindo é o 2. Então, eu coloco o termo que está se repetindo em cima, que é o 2. E embaixo, coloco um 9 só, porque eu só tenho um número se repetindo. 3, 3, 3, 3, mesma coisa, 3 sobre 9. 0,444, mesma coisa, 4 nonos. 5 nonos, 6 nonos, 7 nonos, 8 nonos. Beleza, gente? Aí, gente, veio a outra aqui, pessoal. Dízima periódica composta. Pô, professor, mas aí eu não vi nenhuma que tenha a parte inteira ali na frente, gente. Pô, professor, como que eu faço isso? Gente, olha só, pessoal. Como a gente faz? Se tiver um número na frente ali, ó, um número inteiro ali, uma parte
inteira, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou criar aqui uma caixa de texto. Vou no nosso aqui anterior que a gente tinha. Tá aqui. Vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Deixa eu inserir aqui. Seria caixa de texto. Por exemplo, se eu tivesse lá 1,22222. Gente, como que eu iria representar isso na forma de uma fração? Quem que a gente iria colocar em cima? Como agora não é o zero na frente, eu vou colocar também a parte inteira. Ó. Eu vou colocar o 12. Aí, gente, a diferença, pessoal, é a seguinte. É que aí eu tenho que fazer o seguinte, pessoal. Como eu coloquei o número todo ali na parte de cima, o procedimento diz o seguinte, que depois de eu colocar esse número todo, eu vou ter que tirar a minha parte inteira. Então, eu vou fazer 12 e depois vou tirar a parte inteira. Eu coloco todo o número, então, no caso em cima, sem se repetir. Quem é o número todo que aparece ali? É o 1 e o 2, que não estão se repetindo. Depois o 2 começa a se repetir, então eu coloquei o 12. E vou tirar a parte que vem antes da vírgula, que no caso é o 1. E depois isso está dividido. Vou colocar a barrinha aqui, tá, gente? Para facilitar a nossa vida. Cadê essa barra aqui? Barra dividido, como só um número que vem depois da vírgula que está representando o período, sobre 9, tá, gente? Dividido por 9. Isso daí daria como resultado para a gente, 12 menos 1 é 11, dividido por 9. Se a gente fizer 11 dividido por 9, a gente vai observar que vai dar exatamente 1,2222. Beleza, pessoal? Vamos para a dízima periódica composta, que é o que dá um pouquinho mais de regrinhas para a gente. Por exemplo, eu tenho lá 4,2, aí 7. Aqui não saiu, gente, os 3 pontinhos, tá, pessoal? Mas a gente observa que o tempo está se repetindo, é o 7, tá? Então, olha só, pessoal, o que aconteceu. Na parte anterior, a gente viu que o período, que era o tempo que estava se repetindo, veio logo depois da vírgula. A vírgula está aqui, logo depois veio o 4, que é o tempo que se repete. Logo veio o 7, que é o tempo que se repete, o 3. Agora aqui não. Depois da vírgula, veio um número aqui que não é o nosso período. No caso aqui apareceu o 2, ó, o período aqui quem é? É o 7. A mesma coisa aqui, pessoal. Quem é o nosso período aqui? Olha só, se vocês observarem bem, ó, é o 3 e o 2. Ó, 3 e 2, 3 e 2, é o 32. Então quer dizer que aqui apareceu o 25. Ó. Apareceu ele aqui entre a vírgula e esse número. Então ele deixou de ser uma dízima periódica simples e passou a ser uma composta. A mesma coisa nesse outro caso. Menos 1,2, aí 3. De novo, ó, o 3 não veio depois da vírgula, então também é uma dízima periódica composta. Gente, como que eu faço isso, professor, para resolver essa situação? Se a gente tivesse um exemplo aqui, gente, 0,27777. Gente, a gente coloca todo o nosso número na parte de cima, que no caso é o 0, o 2 e o 7. Como é o 0, não precisa colocar. E vamos tirar o que não faz parte do nosso período. Quem não faz parte do período? O 0 e o 2. Então, estou tirando 0, 2, que é a mesma coisa que tirar 2. 27 menos 2, 25. Gente, embaixo, de novo, pessoal, eu vou colocar um 9 para cada número que está representando o nosso período. Como o 7, apenas ele que representa o nosso período, é apenas um número, eu só coloquei o número 9. E eu vou colocar o 0, gente, para os números que vêm, para a quantidade de números que vêm depois da vírgula, que não fazem parte do período. Como eu tenho um número aqui, ó, que não faz parte do período, então eu vou colocar o número 0. Se eu tivesse dois números, pessoa que não fizesse parte do período, tivesse outro número aqui, iria colocar 2 zeros. Beleza, gente? Vou fazer, pessoal, para ficar bem claro, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Vou de novo, ó, inserir uma caixa de texto aqui. Vou fazer um desses exemplos que estava ali. Vamos lá, tá lá, 4,27777. Não, fez aqui, que é melhor, 0,253232. Quem é o período, gente? É o 32, né? Então, pessoal, o que eu faço? Coloco na parte de cima todo o número que aparece no problema sem se repetir. 0, 25 e o 3 e o 2. Depois o 3 e o 2 já começa a se repetir, né? Então, pessoal, isso daí é todo o número. E vamos tirar o que não faz parte do nosso período. Quem não faz parte do nosso período? O 0, o 2 e o 5. Então, vou ter que tirar 25 desse número. E vou dividir. Quantos números que estão formando o nosso período agora? Agora são 2, né, gente? É o 3 e o 2. Então, vou colocar 2 números 9. E quantos números que estão depois da vírgula que não estão representando o nosso período?
também são 2. Então, vou colocar 2 números zeros. Então, gente, quer dizer, pessoal, que... Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Que a nossa resposta, então, a nossa fração seria 0, 2.532 menos 0,25. Isso daí vai dar, gente, 2.532 menos 25. Isso daí vai dar 2.507. Vai ficar 2.507 dividido por 9.900. Gente, isso daí, pessoal, se a gente fizer o teste lá, a gente vai observar que a gente vai encontrar como resposta 0,25, 32, 32, 32, 32. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro aí. Isso aí é bem tranquilo, a gente já viu isso aí em outros anos, tá? Gente, aí depois, pessoal, vem um último conjunto aí, que a gente já falava dele no 9º ano, só que a gente não aprofundava nem muito nele, né? Gente, quando a gente tentava encontrar uma raiz que não era uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, a raiz de 10, a raiz quadrada de 8, tá tudo em raiz quadrada. Gente, a gente observava, pessoal, que dava um número infinito. Só que esse número infinito, ele não tinha uma repetição, ele não tinha um período. Ele não aparecia nenhum número se repetindo direto. Tá vendo? Igual tem aqui, ó, por exemplo, a raiz de 2. Ó, fiz na calculadora, deu 1,41, 42, 13, 56, 23. Teve algum número que se repetindo em sequência? Não, né? Assim como na raiz de 3. A mesma coisa, gente, acontece com o nosso número π, que a gente utiliza como aproximadamente 3,14. Mas ele também é um número infinito. Assim como o e, que a gente vai ver mais à frente, que é um número exponencial. E assim como esse outro númerozinho aqui, que foi uma descoberta que depois a gente vai ver também, tá, gente? Do matemático grego. Isso daqui significa φ, tá? Qualquer raiz não exata é um número irracional. Então, gente, se eu pedir lá, escreva um número irracional, é só vocês colocarem uma raiz que não tem raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada que não seja exata. Pessoal, aí, gente, como a gente falou de tudo quanto que é conjunto possível na nossa vida matemática, a gente fala que o maior conjunto que nós temos, então, que engloba tudo isso, é o nosso conjunto dos números reais. Qualquer número, então, agora para a gente, passa a ser um número real, uma situação normal do nosso dia a dia. Esse número real, dentro dele, nós temos quem? Os reais engloba tudo, tá, gente? Tem os racionais de um lado e tem os irracionais de outro. Por quê, professor? Porque, gente, os números irracionais não são números racionais. E nem os números racionais são números irracionais. Não é verdade? Os números racionais são os que apresentam dízima periódica. Os irracionais não apresentam dízima periódica. Então, eles são dois conjuntos que a gente fala que eles são distintos, tá? Ou disjuntos. Quer dizer que eles são um independente do outro. Só que dentro dos racionais, a gente viu que os racionais pegam todos os números inteiros, que é o vermelho, que por sua vez, todos os números inteiros pegam todos os números que são naturais. Beleza, gente? Então aí, pessoal, a gente pode até representar assim. Os naturais, quem não lembra desse símbolozinho aqui? Está contido em Z, assim como o Z está contido no Q. E o Q, união com o I, quer dizer que quando juntar essa parte roxa com a parte amarela, vai formar o conjunto dos números reais. Observa bem, gente, o que eu falei, ó. Q, interseção com I, números racionais e interseção com I. Tem alguma coisa que tem nos dois conjuntos? Não tem, né? Aqui são os números, apenas os números infinitos. Aqui não. São os números que, ou se forem infinitos, tem dízima periódica, ou são finitos. Então, quer dizer que a nossa interseção é vazia. Não tem nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Beleza? Gente, aí outra partezinha, pessoal, que a gente também tem nesse nosso capítulo que a gente vai estudar, gente, eu sei que tá longo, tá, pessoal? Quem quiser pode pausar o vídeo depois, assiste o resto depois mais à frente, tá? Eu tô colocando tudo porque vai ser logo como se fosse toda a aula da nossa semana, tá bem? Intervalos reais. Gente, o que é o intervalo? Professor, intervalo, gente, é quando a gente fala que está indo de um lugar até outro, ou de um número até um outro número, tá? Ou estamos começando indo de um lugar e indo infinitamente. O conjunto dos números reais possui também subconjuntos que se denominam intervalos e são determinados por meio de desigualdade. Por exemplo, gente, eu chamei assim, ó, dois números quaisquer, um número de A e outro número de B, e falei que o A é menor do que o B, tá? Então, por exemplo, o A poderia ser 2 e o B 4. Temos intervalo aberto de extremos A e B. É o conjunto... Gente, olha só, intervalo aberto de extremos. Pessoal, extremos são os que estão em cada ponta. Se eu falei que eu tenho o A e o B como extremos, então quer dizer, gente, que ele tem que ser aberto no A e aberto no B. O que é isso, professor, ser aberto no A e aberto no B? Gente, aberto quer dizer que eu vou representar por uma bolinha aberta, tá vendo? Branca aqui, tanto em um valor, tanto no outro valor.
porque ele é aberto nos dois extremos. E o nosso intervalo são os valores que vão estar entre 3 e 5. Como que a gente apresenta isso em notação, professor? A gente pode apresentar, gente, o conjunto, pessoal, quando a gente falar que ele for aberto, a gente utiliza o nosso colchete virado para o lado de fora, ó. Tá vendo? Como ele é aberto no A e aberto no B, os dois conjuntos estão virados para o lado de fora. Que isso é a mesma coisa que eu representar como é o intervalo real, eu falo que os valores pertencem aos números reais, tal que esses valores, ó, são os valores que estão entre o A e entre o B. Então, quer dizer que o x tem que ser maior do que o A e, ao mesmo tempo, ser menor do que o B. Por que a pessoa tem que ser menor do que A e maior do que o A e menor do que o B? Porque a gente falou que eles são abertos. Então, aberto quer dizer que eu não posso pegar nem o 3 e nem o 5. Não posso pegar os extremos. Mas se eu falasse o contrário, intervalo fechado de extremos A e B. Gente, então, como é fechado, eu vou colocar o conjunto virado para dentro. Tá vendo? O nosso colchete de um lado e do outro, vão estar os dois virados para dentro, para dizer que ele é fechado, tanto no A e tanto no B. Se é fechado no A e no B, quer dizer que a bolinha é fechada, é uma bolinha pintada. E o nosso intervalo vai de um valor até o outro, é o pedacinho que está no meio. No caso, vai do 3 até o 5. Como que eu represento isso, professor? Gente, como a bolinha é fechada, quer dizer que ela faz parte do nosso intervalo. Então, quer dizer que o x ele vai ser maior ou igual a 3. Tá vendo o que acrescentou aqui? Colocamos o sinal de igual. Por quê? Porque ele é fechado. Assim como o x é menor ou igual a 5. Por quê? Porque também é fechado no B, que no caso é o nosso outro extremo, que é o 5. Temos mais intervalos, tá, gente? Intervalo aberto à direita ou fechado à esquerda. Então, gente, quer dizer, pessoal, que do lado direito ele é aberto. Então, a bolinha do lado direito vai ser aberta. Ou o colchete vai virar para o lado de fora, porque ele é aberto. E, como do outro lado ele é fechado, o conjunto está, o nosso colchete, virado para dentro na forma fechada. Então, a bolinha no lado esquerdo ele é fechado e no lado direito vai ser aberto. Como que eu represento? Sempre a mesma notação, tá vendo, gente? X vai pertencer aos números reais, que é o maior conjunto que a gente tem na matemática. Tá o quê? O menor valor, que é o 3, como a bolinha é fechada, vai ser menor ou igual a x. E do outro lado, como a bolinha é aberta, vai ser menor do que 5. Intervalo aberto à esquerda. Então, gente, quer dizer que agora a bolinha está aberta do lado esquerdo. Então, se está aberto do lado esquerdo, vou botar o colchete para o lado esquerdo virado para o lado de fora. E como é fechado no lado direito, vou botar a bolinha fechada no lado direito. Também o colchete virado para dentro, para dizer que está fechado. Como que eu vou representar? Como a bolinha é aberta, quer dizer que o x é maior do que 3 e, ao mesmo tempo, o x é menor ou igual que 5. De novo, porque a bolinha está fechada, então pode ser igual. Gente, também tem agora outros intervalos que a gente fala que são intervalos infinitos. Gente, primeira coisa, pessoal, se eu estou indo para o infinito, gente, o infinito a gente não sabe nunca onde ele vai terminar, ele nunca vai terminar, né? Então, a gente não tem como a gente fechar no infinito, não é verdade? Porque sempre vai ter um número maior. Então, gente, sempre que estiver apontado para o infinito, sempre o nosso intervalo vai ser aberto. Então, observa aqui esse primeiro. Eu tenho um valor que está fechado no conjunto A, no ponto A, e que está indo para o menos infinito. Como está indo para o infinito, tem que ser sempre o quê? Aberto. Então, o colchete vai ser virado para o lado de fora. Como que eu apresento isso, professor? Gente, marca o nosso ponto. Ó. Se eu quero construir o x menor ou igual que 3, como tem que ser menor ou igual, vou botar a bolinha fechada para ser igual. E como é menor, vou desenhar aqui para baixo. Ó. Vou parar em algum lugar? Vou botar algum outro ponto? Não. Se eu não colocar em outro ponto, eu sei que ele está indo infinitamente. A mesma coisa, gente, se eu quiser ir agora, ó, do menos, eu coloquei aqui agora, ele vai ser aberto no ponto 3 e está indo também para o menos infinito. A única diferença é que, como ele é aberto, ó, não tem o igual, então a bolinha vai ser vazia, vai ser uma bolinha branca aqui, sem nada dentro pintado. E como está indo para o infinito, como é menos, estou indo para trás. Se fosse para o mais infinito, professor, aqui está fechado já, ó, gente, está fechado no A. Então, a bolinha é fechada e está indo para o mais infinito. De novo, como está indo para o mais infinito ou para o menos infinito, sempre tem que ser colchetes abertos, sempre tem que ser intervalo aberto. Então, colchete virado para o lado de fora. Coloco indo para frente infinitamente. Deixa eu só voltar aqui. Então, gente, como que eu represento? X pertence aos reais, tal que o x, como começou no 3 e foi infinitamente para frente, tal que o x é maior ou igual a 3. Se fosse aberto no 3, seria como? X apenas maior do que 3. Por quê? Porque não pode entrar o valor 3. Gente, esse é o nosso capítulo 2 do livro, tá, pessoal?
Gente, eu vou colocar mais atividades lá na plural, tá? No plural para vocês fazerem. Então, o que eu recomendo? Que vocês façam primeiro na plural, depois que eu corrigir, gente, aí vocês passam para o caderno. Ou então, vocês façam no caderno e depois, aí sim, vocês pegam e corrigem quando eu entregar a correção para vocês lá no plural, tá bom? Gente, é isso aí, tá, pessoal? Não esqueçam de copiar no caderno de vocês, tá, gente? Que isso aí, infelizmente, é como se estivesse no nosso quadro, tá? Algumas coisas ali de exemplos, igual isso aqui, ó, pode colocar só uns dois, tá, gente? Mas o resto é muito interessante vocês copiarem, tá bom? Vamos perder um tempinho aí, mas vai ser a nossa única aula de matemática, tá, gente? Da semana. Em vez de ter 4 tempos, só vai ter essa videoaula aí, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Qualquer coisa, gente, vai lá nos comentários lá da Plural e tirem suas dúvidas, tá? Ou então, na própria questãozinha lá onde tem um comentário, vocês escrevem lá qualquer comentário que eu vou ler, tá bom? Gente, boa aula para vocês, pessoal!